E eu já passo aqui para o nosso professor, pastor Absa. Obrigado, companheiro. Pode ser, irmãos. Se os irmãos quiserem, pode abrir as janelas aí, irmão. Fica à vontade para refrescar um pouquinho ou ligar o ar. Obrigado pela oportunidade aí, pastor Miro, Alexandre, pastor Walter, pastor Juvenil. É uma alegria, tá, igreja? Uma alegria essa oportunidade. Só aproveitando que eu estou lembrando, avisar o pastor Walter e os irmãos que domingo que vem eu não vou estar aqui na EBD. Já falei com o pastor Miro, com o Alexandre, que eu não vou poder estar aqui cedo por causa de um compromisso de família, e a Amanda também fazendo prova, aí nós não estaremos aqui de manhã. Que aí os irmãos já está justificado aí. Obrigado, Liado. Eu quero começar aqui, igreja. Eu fiz um esboço e eu nem nem fiz os slides não, que eu montei só o esboço aqui mesmo hoje. Aí por isso o Eliab sempre coloca ali os tópicos. A igreja vai seguindo na revista também. E hoje eu vou falar aqui, né, nós vamos aprender juntos sobre uma palavra que eu vou frisar várias e várias vezes, que é edificação da igreja. Então, eu vou frisar uma expressão várias vezes durante a lição, que é edificação da igreja. Agradecer aos irmãos, né? Eu fiquei feliz quando vou vendo o povo chegando, e a gente fica feliz porque, claro, né, que se tivesse dois aqui, eu mais 2 ou 3, já estaria feliz pela oportunidade, mas vai vendo os irmãos chegando, fica feliz, cara, os olhos enchem d'água. Glória a Deus. Então, essa expressão edificação da igreja, a gente vai falar várias vezes mesmo, inclusive, já foi falado nas lições anteriores, tá? Nós estamos na lição 7 aí, e nas lições anteriores tem frisado essa expressão, edificação da igreja, tá? Então, nós estamos falando hoje sobre os dons de elocução, que, na verdade, são os dons de variedade de línguas, interpretação de línguas, né? Profecias. Então, são os dons que a gente vai aprender um pouco aqui com a igreja hoje, compartilhar e contribuir também. O textuário começa falando assim, né? Mais o que profetiza, ó, o textuário, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Observe bem, igreja, esse textuário que fala assim, né? O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então pensa comigo, se não cumpriu um desses três aqui que foram descritos, desses 3 propósitos, então está fora. Por isso que devemos julgar a profecia, por isso que devemos estar antenados para quem está falando, julgando a profecia, analisando se é do Senhor, se está em conformidade com a palavra, porque se não cumpriu um desses 3 aqui, que foi descrito, desses 3 requisitos aqui, então está fora. Muito cuidado, né, igreja? Edificação, exortação e consolação. Para edificar é para crescer. Edificação é construção, então é crescer. Exortar é porque tem que corrigir. Tem que corrigir. Em algum momento, todos nós passamos por correção, e é doído, claro que é doído, é doloroso o processo da correção, mas é necessário. E a consolação. Pensa comigo, se não cumpriu se está fora de um desses 3, igreja, então já não é de Deus. A palavra de Deus é clara aqui em 1 Coríntios 14, 3, que se não foi para edificar, para exortar ou para consolar, então não está em conformidade com a palavra, então já não é de Deus. Olha o tanto que é sério, né, Zé? Olha o tanto que é sério. Cumprir um desses propósitos, então é de Deus. Já é uma visão, já é uma interpretação para nós aqui, a igreja. Se está fora de um desses 3 aqui, então cuidado, já tem que ficar atento, porque pode causar um transtorno grande aí,
na vida da igreja, na vida da gente. Seguindo, né, a verdade aplicada fala assim, né, as manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas resultam em edificação, exaltação e consolação. Só reforçando o texto áureo, né? A verdade aplicada nós sabemos que é uma verdade que tem que ser aplicada no nosso dia a dia. Devemos ter, né, o discernimento, devemos buscar o discernimento do Senhor para entender esses 3 propósitos da profecia. Será que toda vez na emoção, ou toda vez naquela euforia, não sei se eu posso falar assim, a gente vai ficar atento claramente, cuidadosamente a esses detalhes? Talvez não, né? Talvez passa batido em algum momento. Mas já cabe a nós, né? Porque as coisas do Senhor aqui na casa de Deus tem que ser com decência, com ordem, com organização. E tem que ser um culto racional. Não pode ser só na euforia, na emoção. Então, devemos sim buscar a racionalidade também, entender do Senhor se está cumprindo esses propósitos da profecia. Os textos de referência, né, eu quero destacar aqui que o apóstolo Paulo, igreja, em 1 Coríntios, no original mesmo, no original do grego, eu achei interessante, né, lendo, estudando, a gente já tinha visto isso na época do seminário, do nosso bacharelado, mas não lembra de muita coisa não, a gente tem que ficar revisando para lembrar. Não usa a palavra estranha, não usa a expressão língua estranha, no original, tá, o descrito mesmo do grego, quando Paulo se refere à língua, não usa a expressão estranha. A expressão estranha, a gente vem acostumando a falar, a gente vem ouvindo falar, a gente vai habituando e começa a replicar isso. Mas, por incrível que pareça, ele não usa a palavra estranha. Tá? Até que eu penso assim, isso é o meu pensamento, a minha interpretação. Isso mesmo. É isso aí. Porque, olha só, né, igreja? Então, a palavra estranha é como se fosse uma coisa fora da nossa realidade, fora do nosso contexto. É como se fosse algo fora da nossa vida, da nossa família. E a nossa família, que é uma família que vai morar no céu, uma família de cidadão do céu, uma família transformada, não é uma coisa estranha, é uma coisa que pode ser que nós estamos assim. Não é todo mundo que conhece, mas não é estranho para a nossa família. Então, por incrível que pareça, eu destaquei isso aqui na leitura, e a palavra estranha não é usada no original. Algumas traduções, sim. Em outras línguas, né, em línguas, por exemplo, que não é todo mundo que conhece. Outra coisa que fica claro também, tá, que não é a língua dos anjos, não é a língua dos anjos. Então, tem gente que confunde, às vezes fala língua dos anjos, também não é a língua dos anjos. Então, de acordo com o texto original, senhor? Celestial. A versão ACF, né, Almeida Corrigido e Fiel, né, o termo desconhecida aparece em itálico. Ele nem usa estranho, ele usa um termo desconhecido, porque nessa versão minha da Bíblia aqui, ele acaba colocando algumas palavras em itálico, porque essa palavra em itálico significa que não está no original. Facilita um pouco a compreensão da gente, quando a gente lê um texto que tem algumas palavras a mais esclarecendo, mas ele coloca em itálico, que é demonstrando que não está no original. Fica claro, ele logo no começo da Bíblia ele fala assim, as palavras em itálico é porque não estão no manuscrito original, mas por uma questão de concordância facilita a compreensão da gente quando está lendo. Tá? O motivo de oração, né, destacando aqui, ele fala que para que a igreja esteja alerta aos falsos profetas, deve estar em constante estudo e meditação da palavra, oração e vigilância. Olha o perigo. Por que muitos caem na lábia dos falsos profetas? Constante estudo e meditação da palavra. Se não está estudando e meditando na palavra, então o verdadeiro alimento está faltando. Facilmente ele vai ser convencido por alguém. Vai ser presa fácil. Oração e vigilância.
A oração é porque é o contato, a vigilância é necessário, porque não adianta eu orar, ler a Bíblia, meditar e não vigiar, e sair falando qualquer coisa, fazendo por impulso. Então a vigilância é necessária. Esse motivo de oração, igreja, eu achei muito, mas muito importante, né? Constante estudo, meditação, oração e vigilância. É isso. Então, esses primeiros tópicos eu queria comentar aqui a respeito desses textos de referências, do nosso motivo de oração, texto áureo. Alguém tem uma colocação, uma pergunta, uma observação? Não sei se eu entendi a colocação, mas estar na igreja é necessário. É isso que a senhora quer dizer? Ah. Ah, entendi. A irmã está falando sobre a questão que o dom é para a igreja. Então, esse negócio de correr atrás de profeta, de ir atrás de profeta, de ficar buscando profecia, de ir na casa dele, é um perigo. É um perigo, porque tem pastores, tem estudiosos que comparam isso com o cara buscar a cartomante ou buscar aquela pessoa que fica lendo a sorte dele. Então, é muito importante, muito perigoso esse negócio de correr atrás de profecia. A profecia verdadeira está aqui, o profeta de Deus está aqui na igreja, tá? Então, aquele que deu espaço, que está se coloca na posição, Deus vai falar com a igreja. Davi passou por um problemão assim, né? Davi. Foram. Fala, Joel. Não, ele está falando, nós estamos falando só do termo, só da expressão. Outras línguas. Então nós estamos, a palavra estranha que não é usada no original. É o termo estranho que nós estamos destacando só esse termo, né? Que esse termo Paulo não anota, não usa essa expressão estranha. Fala, Joel. Uhum. Uhum. A expressão estranha só que não é usada. E assim, pensa no idioma, né? Pensa no idioma de uma localidade, ou no sotaque, ou de um país. Se a pessoa não correr atrás de estudar, de aprender sobre aquele idioma, não vai adiantar. Ele não vai ficar sempre boiando no assunto. A palavra estranha que a gente está falando, que para nós esse termo não é usado no grego original. Uhum. Uhum. Uhum.
Uhum. Interessante. Muito bom. E a gente, assim, né, vamos até destacar sobre isso várias vezes, porque realmente é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, e a gente vai discorrer um pouco mais. O tópico 1 fala sobre dons relacionados à elocução. A profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas são manifestações do Espírito Santo, classificada como dons de elocução. Então, igreja, elocução tem a ver com falar, né? Então, elocução tem a ver com falar. Hoje é sobre os dons, estaremos aqui discorrendo um pouco, compartilhando um pouco sobre os dons, nesse de expressar. Então, elocução aqui começa o tópico 1, ó. Profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. É um dom relacionado especificamente a falar. Eu tenho aqui 2 destaques nesse primeiro momento. Capacita o membro do corpo de Cristo a falar sobrenaturalmente. O comentarista coloca isso. Essa língua é uma língua sobrenatural. Não é uma língua natural nossa. Então, é uma capacidade, né, uma capacitação em falar de maneira sobrenatural. Está além do nosso natural. Infelizmente, muitos, de forma incorreta, dizem que possuem esses dons e enganam a muitos com falsas manifestações. É muito comum, infelizmente, né, a pessoa fingir que tem o dom, fingir que domina, fingir que é isso, que é aquilo. Isso é muito comum. Hipocrisia tem muito. E a gente sabe que desde a época de Jesus lá, que ele batia na tecla dos hipócritas. Ele realmente corrigia, ele realmente afrontava os hipócritas para poder sacudir mesmo o psicológico dele, porque o hipócrita para Deus, esse, né, é nossa ênfase nesse primeiro tópico. O tópico 1 fala sobre a profecia, igreja. Esse dom nos permite ouvir a palavra inspirada do Espírito Santo e sermos edificados, exortados ou consolados, tá? Essa voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados. Olha que interessante o comentário do bispo Oides. Essa voz profética se consolida pelo cumprimento fiel e pelos resultados. Igreja, ouviu uma profecia, o que a gente deve fazer? A gente deve descansar no Senhor. A profecia não pode deixar a gente exaltado, não pode deixar a gente agoniado, não pode deixar a gente ansioso. A profecia não pode nos deixar fora de si. Se a profecia nos deixa dessa forma, nos deixa perturbado, a gente perde o sono, perde o sentido, perde a racionalidade. Então, cuidado, porque você pode não estar sabendo discernir e pode também não ser do Senhor. Tem que entender com sabedoria, com discernimento, a profecia do Senhor. Fala, pastor. Uhum. Então, se for boa, for coisa que edifica, a gente toma posse. Agora, se for negativo, é uma oportunidade de Deus nos dando, não é para incomodar, não. E de joelho, orar e repreender o Senhor, faça de mim, eu não sei. Isso. Nós fizemos com 12. Isso mesmo. A profecia ou vai consolar, ou vai exortar, ou vai edificar. Se põe uma profecia, se você recebe uma profecia que a profecia te deixa desesperado, ansioso, pode ser. Então, a principal profecia, igreja, é a palavra. A palavra não muda, a palavra não se contradiz, não nos deixa angustiados, e fala com quem estiver disposto a ouvir. Eu tenho um filho, aí eu falo com o filho, recomendo, corrijo, exorto, mas se ele não quiser, se ele quiser ignorar as minhas palavras, o que eu posso fazer? Na força bruta eu não consigo colocar consciência na cabeça das minhas filhas. No braço eu não consigo, tá? Então a profecia é a palavra. Pensa, igreja, aqui não muda. Eu posso falar uma coisa hoje, amanhã eu estou com outra opinião. Aqui não se contradiz, aqui não te deixa angustiado, e fala com quem estiver disposto a ouvir. Quem não quiser ouvir, não adianta não.
Todo cristão que fala a palavra de Deus, extraído da Bíblia, claro, né, corretamente para o povo, né, todo cristão que fala a palavra de Deus extraída diretamente da Bíblia é um profeta. O comentarista deixa isso claro para a gente. Não tem que ser só aquele que é usado por Deus no dom de profecia, mas ele também, literalmente, igual a gente conhece. A gente pensa sempre naquele profeta que Deus usa e ele fala aqui em mistério, né, em línguas, mas aqui é a profecia inerrante, imutável e nunca se contradiz. Há 3 fontes de profecia, né, que o comentarista fala: o diabo, o homem e Deus. A profecia pode vir do diabo, a profecia pode vir do homem mesmo, e a profecia pode vir de Deus. Por isso que a gente deve estar em constante oração, vigilância, leitura e meditação da palavra. A profecia divina é falada no próprio idioma conhecido da igreja local, mas sob direção total do Espírito Santo. Porque fala em línguas, o outro interpreta e a igreja do idioma local entende. Igual a irmã Celestina falou aqui. Vai numa outra igreja que tem um outro idioma diferente do português nosso. Aí fala em línguas, alguém interpreta de acordo com o idioma local. Isso é a profecia. Nenhum cristão prudente, igreja, consulta, né? Ele critica ou elogia quem profetiza em nome de Jesus. Se eu sou um cristão prudente, cuidadoso, cauteloso, vigilante, de oração, de leitura, de meditação, eu não saio criticando ou então exaltando quem está profetizando. Pensa numa pessoa, né, que está aqui profetizando através aqui de uma pregação ou profetizando através de falar em línguas e alguém interpretar. Se eu sou uma pessoa cuidadosa, vigilante, cautelosa, eu não saio criticando, julgando aquele profeta, ou então elogiando e exaltando e enchendo o ego dele. Isso pode ser muito prejudicial para ele. E pior ainda, né? Prejudicial para a igreja. Enchendo o ego da pessoa, e aí vai prejudicar ele, o ministério dele, a vida dele, a igreja que vai, de repente, ficar sabendo das conversas, dos elogios, da exaltação. Então, muito cuidado com essa questão de elogiar, de enaltecer. Deus chama, prepara e usa. O vaso não deve ser honrado para não roubar a cena. Isso aqui o comentário deixa bem claro, o comentarista. Se a gente elogia demais, vamos falar aqui do profeta, que a gente entende. O profeta que eu quero dizer pode ser eu aqui, através deste momento, sou eu aqui, através do Senhor, Deus através de mim, falando da palavra. Ou pode ser alguém que é tomado em línguas e alguém interpreta para a igreja. E aí a igreja começa a elogiar, exaltar, engrandecer. O que acontece com a pessoa? A pessoa rapidinho roubou a cena. Ele é mais importante do que o propósito. O propósito é a edificação da igreja. O propósito é o crescimento da igreja. Esse é o propósito. E ele pode se achar mais importante, então perder o sentido. Pastor Walter? É verdade. Se você quiser pegar o microfone aqui, viu, João? Pastor Walter? Esses aí levantam um fã-clube mesmo. Igreja, lê para mim, por favor, em 1 Coríntios 14, 24 e 25. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Eu vou ler aqui porque eu quero ver na NTLH. Mas se alguém tiver ela aí, o pastor Miro, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Olha só, igreja. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus, e entrar ali um descrente, ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Aqui está falando sobre um descrente, uma pessoa incrédula entrar e ser transformado, tá? Ser transformado por ouvir a igreja falando em profecia. Ouvir alguém sendo usado por Deus falando em profecia. Então a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 14, 24 e 25, que essa evidência e esse dom que Deus nos usa
Pode só de alguém ouvir a igreja aqui falando, alguém profetizando, ele ser transformado, ajoelhar, chorar, se entregar, se converter por causa só desse sinal. Só não, por causa desse sinal. O Espírito Santo nos capacita, tá? O Espírito Santo nos capacita. Ele capacita aquele que quer ser usado. Ele não está preocupado com perfeição. Igreja, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, não é um sinal de pureza, não é um sinal de perfeição. É um revestimento de poder. Por que, igreja? Porque se a gente fosse perfeito, a gente estava lá no céu. Igual Enoque, né? Foi trasladado. Porque ele andou com Deus e estava assim, reto nos caminhos do Senhor, Deus para si o tomou. Então, não é um símbolo de perfeição, porque se fosse símbolo de perfeição, nenhum de nós seríamos usados por Deus. Amém? Alguma colocação aí, igreja? Tópico 2. A importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Eu vou ler o roteiro, né? Eu vou seguir o roteiro, quer dizer, mas a igreja, daqui a pouco a gente vai disponibilizando o momento e a igreja faz a colocação. O apóstolo Paulo possuía uma visão profunda sobre a importância do dom de profecia. Certamente tem uma relevância especial desse dom, tá? Senão o apóstolo Paulo não destacaria. Está em 1 Coríntios 14:1. Olha o que ele fala, 1 Coríntios 14:1. Portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o dom de anunciar a mensagem de Deus, o dom de profecia. Paulo destaca esse dom. Igreja, certamente tem uma importância, claro, não vamos dizer que os demais não têm. Será que ele destaca porque realmente é um dom relevante? Uhum. Ele ouve a palavra, ele vai ser julgado por aquela palavra. Uhum. Ele vai. É forte. Olha só, seguir o amor, igual estou lendo aqui na ACF. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Igreja, é muito. Essa ênfase que Paulo dá nesse dom nos faz refletir. Que especialmente, por que será isso, igreja? A minha interpretação é porque a igreja precisa especialmente desse para crescer. Precisa de munição contra o inimigo. É. É uma munição contra o inimigo. Na verdade, os dois dons Elocução. E o que é falado, né, igreja? O que é falado, todo mundo ouve, todo mundo está atento, todo mundo está antenado. Falou alguma coisa aqui que tá um pouco fora, a igreja já está corrigindo a gente, já está atento para a gente aí. O Senhor fala abertamente, de forma simples e direta com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. Igreja, o Senhor fala conosco através aqui do pregador, através de alguém que é tomado aqui em línguas e outro interpreta. O Senhor fala com a gente através de uma canção. O Senhor fala com a gente através de uma pessoa no trabalho, uma criança, alguém que de repente fala para mim assim, não, para poder ser crente não quero ser igual fulano, não. Então, isso é um baque para a gente, porque a gente tem que ser exemplo. Nós temos que ser igual a Cristo. Então, nós temos que ser exemplo. Nós temos que ter a condição de falar para a pessoa assim, pode fazer do jeito que eu faço. Eu cansei de falar para as minhas filhas, agora que já estão praticamente moça, não precisa mais de dar ênfase nisso. Eu cansei de falar para as minhas filhas assim, não é para xingar aqui dentro de casa. Só vai xingar se você vir eu xingando. Falar desse jeito, igreja, quer dizer que a gente está querendo que a pessoa faça igual você. Então, o mundo tem que ver na gente, os irmãos têm que ver na gente a vontade de ser crente, a vontade de trabalhar para Deus, a vontade de fazer realmente o propósito, de cumprir o propósito de Deus. É fundamental destacarmos que estamos sendo exortados por quem nos ama. Igreja, a exortação, eu não estou falando de chamar atenção, de humilhar, não, estou falando de alguém que ama.
Alguém que te ama chamar a sua atenção, você acolhe essa correção. A palavra de Deus, né, a gente está entendendo que a profecia do Senhor é para nos exortar, mas Ele nos exorta com amor. Até o castigo é com amor. Não é para poder te deixar para baixo, é porque a gente passa por aquele momento e você se fortalece. O nosso crescimento nesse momento. Alguém que conhece todos os nossos defeitos e mesmo assim não nos rejeita. É só, se eu começar a falar aqui dos podres meus, né, de falar mal dos outros, de reclamar, de murmurar, a igreja fala assim, misericórdia, eu pensava que o Abson era uma pessoa boa, né, Joel? Pensava que o Abson era filezinho. Se eu começar a falar aqui, a igreja fica escandalizada. Agora, olha só, Jesus, eu não tenho que esconder nada dele, nada do Espírito Santo, mesmo assim ele me ama, me abraça, me acolhe, me entende, me exorta, me incomoda porque eu estou fazendo essa coisa errada, me incomoda porque eu não estou fazendo de acordo com o que Ele quer, me incomoda porque eu posso melhorar, e Ele não me rejeita. Então estou sendo corrigido por quem me ama, não por quem quer só me derrubar. Estamos sendo consolados por alguém que foi enviado por Deus, né? Inclusive o Espírito Santo é chamado de Consolador. Consolador, então qual que é o propósito dele? Um dos propósitos do Espírito Santo é nos consolar. Igreja, existe algum consolador mais capacitado? Eu, por exemplo, né, amo de paixão o pastor Juvenil. De vez em sempre eu colava nele ali para poder desabafar e falar um monte de coisa que eu estava bad, estava chateado. Aí ele ouvia, e de repente vinha com a palavra dele. Ele estava ouvindo e processando tudo que eu falava, de repente vinha com a palavra dele. Vamos orar, né, irmãos? Aí, de repente vinha com a palavra de sabedoria, de direção. Não, irmão não pode fazer isso não. Não pode ser assim não. Não, irmão, vai fazer o seguinte, assim, assim, assado. Aí eu amo de paixão os conselhos e a sabedoria e a paciência, a tolerância, a compreensão dele. Mas agora vamos pensar aqui no Espírito Santo. Existe algum consolador mais capacitado do que o Espírito Santo? E ele está disposto, disponível, pronto para nos ouvir. Pastor Miro? Aí nós temos aí, de acordo com Efésios 4:11, nós temos um cargo que vai exercer. Uns foi dado apóstolo e outros profeta, ok? E segundo Coríntios, ainda também, aí no capítulo 14, se não me engano meu, aí nós vamos falar dos dons espirituais, que é, segundo eles, qualquer pessoa cheia do Espírito Santo pode ser considerado um profeta ou pode ser usado com o dom de profecia. Não é a mesma coisa daquela pessoa que tem o cargo, que foi dado, foi estabelecido para ser um profeta na igreja. Então, nós temos duas coisas diferentes. Depois eu vou passar para o pastor Walter para ele ler esse comentário, bastante interessante, enriquecedor para a igreja, e vai ajudar muito. Então, nós temos uma diferenciação entre o dom e o cargo. Depois eu vou citar os versículos, os irmãos podem até conferir isso depois. Certo, obrigado, irmão. Igreja, o principal objetivo do dom de profecia, entre os demais dons, é edificação, tá? Tem que edificar quem? A igreja local, os irmãos, a si mesmo, as pessoas ao redor aqui na igreja. Ok? O tópico 3 fala sobre julgar a profecia. A gente falou um pouquinho, espero que a igreja esteja ciente a respeito dessa questão de julgar a profecia. A igreja de Cristo, bem doutrinada, não tolera os falsos profetas em seu meio. A igreja não aceita. A igreja bem doutrinada, a igreja que vem sendo alimentada com a palavra, com alimento sólido. O perigo, né, igreja, que a gente vê muitos, eu falo mais por causa da proximidade que eu tenho com os adolescentes, com os jovens, professor de ensino médio, fundamental. A gente vê que eles vão na onda do que os outros estão falando. Vai muito na onda do que os outros estão falando, mas a igreja madura, alimentada, claro que o papel nosso é reforçar, intensificar o ensino, mas tem muita gente, né, despreparada. Mas a igreja bem doutrinada, Stephanie, bem preparada, não tolera os falsos profetas.
A gente não vai ser grosso, não vai ser ignorante, não vai ser mal educado, mas a gente não deve tolerar. Nós sabemos de situação, né? A gente já ouviu o relato de situação do pastor que pega o microfone de quem está falando, dá licença, irmão, isso aqui a gente não aceita, não. Todo mundo que já ouviu falar a respeito disso. Tem momento que o pastor, não aqui especificamente, mas tem igreja, quer dizer, eu não lembro, pode ser que já aconteceu. Tem igreja que a pessoa está ali falando de qualquer maneira, o pastor vai lá e pega o microfone. Não, aqui não. Aqui acontece assim, ó, não sei se vocês observaram. Eu acho massa. Às vezes a pessoa usa o púlpito, usa a palavra para falar umas abobrinhas, umas besteiras. O pastor juvenil, às vezes nem foi convocado para falar, mas ele pega o microfone e ele fala, ele desfaz tudinho que a pessoa falou de uma forma sutil, que quem está ligado vê e edifica. Entendi, é verdade, isso aí a gente já viu mesmo. Cuidadosamente. Eu tenho vários vídeos de Bíblia de estudo. Eu toda vez que a Bíblia de estudo eu vou para ali. Hoje parei. Eu vou em oração e o Espírito Santo que promessa. Esse é o perigo. Alguém comentou que a Bíblia de estudo está no topo aí. É erradíssimo. Ele pegou e falou certo. Entendi. Cuidadosamente. O texto é João 3, versículo 5. Lá que foi o problema. A igreja, então, tudo bem, igreja, nós entendemos que a igreja bem doutrinada não tolera, tá? Devemos identificar se a mensagem está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, nós podemos descartar tranquilamente, sem medo, sem receio, tá? Se você tem muita credibilidade numa pessoa e a pessoa fala uma coisa que não está de acordo com a palavra, pode descartar. Mesmo sendo alguém que você admira, alguém que você preza, se não tiver de acordo com a palavra, pode descartar. E eu tenho isso para mim, igreja, se a profecia te deixa angustiado, te faz perder o sono, te deixa agoniado, não acredito que seja de Deus, ou então a pessoa não tem a maturidade para poder discernir e esperar no Senhor. Tá? A igreja deve identificar qual é a necessidade, qual que é o propósito de Deus na profecia, e o que os crentes devem fazer com o que ouvem, né, para edificar o corpo. Deus é que sabe o que precisa falar. Deus é que sabe como falar. De mim mesmo pode sair palavras erradas, de mim mesmo pode sair uma impressão ruim, mas Deus sabe como falar e com quem falar. Eu posso ficar nervoso com o pastor Zé Machado e falar de maneira imprópria, entristecer ele, entristecer a irmã Nilda. E nós estamos precisando desse cuidado especial para falar com as pessoas, né? Porque a gente está pensando, muitas vezes, que como eu estou preparado, como eu estou lendo a palavra, como eu estou pedindo discernimento do Senhor, eu não vou falhar. Claro que eu posso falhar, porque eu sou sujeito à imperfeição. Mas cautela para falar, porque Deus fala da maneira correta. Eu não, eu posso vacilar se eu sair de mim mesmo as palavras. Tá? E Deus escolhe o vaso para usar e decide a mensagem com autoridade. A mensagem vem de Deus, igreja. A mensagem vem de Deus, a profecia vem de Deus. Ele pode escolher o vaso, falar com autoridade e falar com sinceridade, com amor, mesmo que seja uma correção. Tá? Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Eu me considero assim, usado por Deus, e Deus, e se eu der espaço, se eu realmente fizer questão de ser usado por Deus, eu estou aí continuamente abençoando os irmãos. Devemos buscar o dom de profecia, devemos ter sede de ser usado por Deus, pois dessa forma não vamos derrubar o nosso irmão na fé e nem fraquejar. Vamos falar dirigido por Deus, não vamos falar de nós mesmos. Tá, igreja? O tópico 2 fala sobre variedade de línguas. Alguma colocação anterior aí, igreja? Os irmãos estão mais caladinhos, a gente vai falando mais desenfreado aqui. Característica do profeta. Falar
falar o que Deus manda, né? Você vai ver que Paulo vai falar para nós julgar a profecia. Lógico, o termo julgar é discernir, é a mesma coisa. Nós não vamos discernir a pessoa, mas o espírito que está por trás da pessoa. Ele que vai distorcer a palavra. Aí é o perigo. Isso, por isso que é muito importante ter esses dons, tanto de profecia, aliado o dom de línguas e aliado o dom de discernimento de espírito. Porque pode um espírito usar uma pessoa que está bem intencionado com palavras que não vêm de Deus. Amém. O comentarista fala no tópico 2 agora sobre variedade de línguas. Tá? Ele comenta aqui, né, que falar esse dom é uma das manifestações do Espírito Santo, quando este, né, revela através de uma expressão falada, que é um dom de elocução, falar, tá, igreja? Dom de elocução, falar. Então, ele revela através de uma expressão falada de maneira divina, numa maneira que a pessoa não é o idioma natural dele. A gente disse que é uma língua sobrenatural, além do natural. Esse dom se manifesta por meio de línguas faladas de modos variados. Então, isso aqui é variedade de línguas. Certamente alguém já viu irmão falando em língua que às vezes fala uma única expressão. O que é a minha interpretação? Se a pessoa fala de formas variadas, né, se ele fala de formas variadas, então significa que ele está tendo uma variedade de línguas. Tem pessoas que falam uma única expressão nessa língua, e tem pessoa que fala de várias formas também nessa língua, dirigida aqui, inspirada, impulsionada pelo Espírito Santo. Em termo técnico, esse dom é chamado de glossolalia. Até o Joel comentou sobre isso aqui, na lição que ele falou. Não, foi outro momento. Acho que foi o Joel mesmo. Em termo técnico, esse dom, né, de variedade de línguas é chamado de glossolalia, que não deve ser confundido com poliglota. Ninguém confunde glossolalia com poliglota. Poliglota é na nossa atualidade, naturalmente, eu falar vários idiomas. Português, inglês, espanhol, eu não hablo bem bien. É isso aí, fingindo, né, Joel? Interessante. Local. No idioma deles. É verdade. Obrigado. No idioma deles. Pastor Machado ia falar? Isso mesmo. Igreja, tanto nas línguas quanto na interpretação não deve haver imitação. Nós estamos cientes disso, tá, igreja? Não deve haver imitação. A imitação é um fake. A imitação é falsa. Ela pode até ser uma crítica, né? Quantos de nós não vê alguém imitando para poder arrebanhar seguidores no Instagram, no TikTok, imitando? Que feiura. Se tem uma coisa que eu detesto é ver os caras fazendo piadinha, não curto, não agrado, quando alguém me manda, eu falo assim, cara, isso não está certo, não. Imitando para poder arrebanhar seguidor, para poder ficar massa, descolado, com piadinha, com coisa santa.
Com coisa santa não faz piadinha, tá? Pois é. Igualzinho fulano. A imitação é falsa, igreja. Pode ser até uma crítica. Se não for uma crítica, é falso. O que é falso não é de Deus, o que é falso é mentira. O tópico 2.1 fala sobre o ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 14, Paulo escreve aos Coríntios, né, para com o intuito de organizar alguns procedimentos durante o culto. Aqui é interessante esse tópico, né? Eu colei no pastor Júnior para perguntar uns trem, que quando a igreja me questionasse, eu ia falar que era, porque ele me ajudou. O ensino de Paulo sobre o dom da variedade de línguas, ele organiza. Aqui Paulo descreve, igreja, em 1 Coríntios 14, sobre a organização do culto, os procedimentos durante o culto, o cuidado, a organização com a nossa liturgia, com o momento aqui na igreja, para não ficar desorganizado. Então, Paulo dá ênfase nessa parte. É de se imaginar que muitos falando em línguas, sem interpretação, não edifica a igreja, sendo essa a verdadeira finalidade dos dons. Eu nem falei muito ainda, eu disse que ia falar várias vezes sobre edificação da igreja, edificação da igreja, edificação da igreja, edificação da igreja. Agora eu já compensei, porque eu não falei muitas vezes antes. Certamente Paulo estava orientando os crentes de forma correta. 1 Coríntios 14, 23. Ele preocupado, igreja, com a questão da organização do culto. Muita gente falando em línguas, sem interpretação. E aí, o propósito que Paulo destacava aqui é porque, se não está edificando o corpo, a igreja toda, então, maneira, cautela, fica calado. Eu não ia usar essa palavra, não lembro o que o pastor Machado falou. Se não está edificando o culto, o corpo, a igreja toda, fica calado. Muito melhor, sabe por quê? Se eu não estou edificando o meu irmão do meu lado, então eu estou prejudicando. Eu penso mais ou menos assim, né? Porque quem não ajuda, atrapalha. Se eu não estou edificando o meu irmão, talvez não seja tão literal, mas se eu não estou edificando o meu irmão aqui do meu lado na igreja, então fique calado. É isso que Paulo estava falando. Tá? Eu quero deixar claro que Paulo não falou assim que é pecado. Não me lembro de ter usado essa expressão. Mas falar em línguas sem se controlar, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Eu consigo conter, eu posso segurar. Embora quando é de Deus, de fato, eu não devo segurar, eu devo deixar Deus usar. Mas eu consigo conter, eu posso segurar. E Paulo falou isso claramente. Se eu não estou edificando o corpo todo, se eu não estou falando em línguas e alguém interpretando para a igreja, então a finalidade não é essa, de falar a profecia. Isso mesmo, tem que buscar o discernimento do Senhor, tem que buscar mesmo a compreensão, porque o Alexandre está falando, igreja, que tem gente que ele não entende isso, que não está edificando, que tem que moderar, mas ele não se contém e continua fazendo. Pastor Antoninho? Uma das falhas nossas da igreja, nesse sentido, até comentei com o pastor aqui, exatamente isso, 20, 30 pessoas na igreja falando línguas. E o que é que o texto fala lá? 2 ou No máximo 3. E quando um começar, o outro para. É. Só o Alexandre que fala inglês fluentemente. É. Exato, no idioma da pessoa. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Olha só, igreja, deixa eu só ler um texto aqui, ó. 1 Coríntios 14, 20 até o 25. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Olha aí, igreja. Criança é massa demais, cara. Criança não tem malícia, fala uns trem. Eu dou aula para sexta aninha até faculdade.
Sexta nem me encanta. De vez em quando eu quero puxar a orelha deles, de vez em sempre. Mas me encanta com a falta de malícia de alguns. Aí quando um começa a falar bobagem, eu falo, pode parar aí, me dá sua agenda aí. Vou falar com a coordenadora, você está com essas besteiras você falando aqui, porque tem criança pura ainda, sem malícia. Olha o que Paulo fala para a gente. Não sejais meninos no entendimento, a gente pode entender, mas sejais meninos na malícia. E adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A gente falou sobre isso aqui agorinha, tá, igreja? De sorte que a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A profecia é para nós. Aí a gente já leu esses versículos 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficarão... Já falamos sobre isso aqui. Okay? Alguém ia colocar? Fala, Joel. Entendi. Uhum. Entendi. Entendo. Glória a Deus. Uhum. Amém. O tópico 2.2, igreja, obrigado, Joel, fala sobre variedade de línguas, né? Fala sobre a expressão. Tem duas expressões aqui, uma em Atos e outra em 1 Coríntios. A diferença básica, né, entre o fenômeno das línguas em Atos e 1 Coríntios está no seu propósito. Igreja, o tópico 2.2 fala sobre essa expressão. Tem um trecho em Atos e um trecho em 1 Coríntios, que a gente está dando ênfase nesse trecho de 1 Coríntios. Em Atos, as línguas visam a edificação pessoal, evidência de que os discípulos haviam recebido o dom prometido do Espírito Santo, né, e o revestimento de poder. Marceletinos fez uma colocação interessante aqui, agora há pouco, que cada um recebeu o revestimento, recebeu a palavra, recebeu a interpretação de acordo com o idioma dele e saiu com essa mensagem, com esse fogo no coração para continuar a mensagem. E aqui, né, em 1 Coríntios, o propósito é edificar a igreja. Por isso, a necessidade de uma interpretação. Igreja, se eu falo e o outro não entende, então não houve comunicação. A comunicação tem que ser um emissor e um receptor. O receptor tem que entender a mensagem. Como eu ensino matemática, eu preciso de ver o tanto que é fácil o povo receber a mensagem. Preciso ver o tanto que é fácil o povo entender a minha mensagem. Não estou brincando, não é muito fácil, não. Então, assim, a comunicação. Então, o Espírito Santo usou alguém falou em línguas e outra pessoa interpretou, então houve a comunicação. Aí acende a chama no coração, edificou. Nossa, que maravilha, cara. Eu saí de lá hoje outra pessoa. Hoje eu fui edificado. Entrei de um jeito, saí de outro. Fale, Mane. Não necessariamente.
pode demais. Topzera as perguntas, viu, irmão? Primeiro que aqui, né, nós temos uma que não precisa necessariamente falar em línguas. Neste momento, né, pela misericórdia de Deus, eu estou sendo um profeta. E segundo que eu acho, nossa, ia abençoadíssimo quando eu via alguém mesmo já falando em línguas e interpretando. Pode ser a mesma pessoa. É benção, viu? Nós devemos buscar esses dons, devemos pedir a Deus que queremos ter sede de ser usado por Deus. Olha só, isso mesmo, a palavra de Deus. Fala, irmão Vânia. Isso mesmo. Interpretado. Uhum. Isso. Isso. Uhum. É porque assim, igreja, falar em língua edifica a nós mesmos. A palavra de Deus deixou bem claro isso, tá? Falar em língua, quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas o propósito do dom é a edificação da igreja. Então, o Ivânio colocou muito bem, frisou muito bem, obrigado, Ivânio. Falar em língua edifica a mim mesmo. Tá? Então, ele falou bem, não pode ser nem 8, nem 80. Tem que usar com equilíbrio, tem que entender do Senhor, tem que ter o discernimento do Senhor, obrigado aí. O 2:3, igreja, fala sobre o dom de variedade de línguas, serve para a edificação do crente. Essa questão de edificação, eu acho que já está bem enfatizado. Tá? O crente de hoje precisa buscar revestimento de poder. Eu preciso. Por isso que o Joel comentou comigo esse negócio, a gente quase mudou a lição, mas eu estava com o esboço pronto aqui, e eu falei assim, não quero mudar essa lição minha, não. Aí pedi a fonte lá, né, que está pronta sempre, pastor Júnior. O crente precisa buscar, eu preparando e buscando, me sentindo assim, impulsionado para buscar de Deus. Precisamos buscar revestimento de poder, para edificar, né, para se edificar e principalmente edificar a igreja. Especificamente, o dom da variedade de línguas edifica a si mesmo, acabei de falar, está em 1 Coríntios 14:4. E edifica a igreja quando há intérprete. Tá, igreja? 1 Coríntios 14:4 fala sobre o que fala em língua desconhecida, tá? Que aqui na minha Bíblia tem o termo desconhecida, em itálico, igual eu falei agorinha. Edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha o 28, o que ele fala, igreja? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vou ler de novo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O Ivânio destacou, o pastor Tony destacou, nós estamos já fazendo as colocações aqui. Por uma questão de organização do culto, tá, igreja? Que Paulo falava sobre isso. Volto a dizer, né? Não quer dizer, ele não deu ênfase em nenhum momento, não falou que era pecado falar em línguas. Ele está falando que o propósito é edificar a igreja. Se não tem intérprete, fica calado. Já falei isso aqui várias vezes, já dei ênfase nisso. E a gente quer edificar a nossa igreja. Um tijolo, né? Só eu não vou fazer o prédio, eu sou um tijolo. O prédio não vai ser construído por mim só. Então, é todo um conjunto que vai colocando e vai crescendo de tijolo por tijolo. Tem aquele tijolo quebrado. O que faz com o tijolo quebrado? Que eu já mexi com obra, ajudando meu pai. Quebrou um tijolo. O que meu pai ia lá e fazia? Tirava os cacos e colocava o outro inteiro. Com Deus não é assim. Deus não descarta. Deus ama, corrige, abraça, acolhe, exorta. E Ele está ali te amando e te ajudando.
O Espírito está sujeito ao profeta. Falei sobre isso. 1 Coríntios 14, 32. Agora mesmo, Camila. O Espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso é muito importante, tá, igreja? Estejam cientes disso. 1 Coríntios 14, 32. Então, nós podemos controlar esse impulso. Nós não somos empurrados, tá, igreja? A gente não é empurrado pelo Espírito Santo. Quem empurra a gente é o diabo. Empurra para o buraco. Empurra para poder afrontar, desonrar. Empurra a pessoa para poder maltratar, para desfazer. O Espírito Santo não. Ele quer nos conduzir. A gente dá abertura. Fala, Camila. Foi. Não, é uma língua celestial, sim, é uma língua do Espírito, mas ela falou do Pentecoste que cada um ia traduzir, ia interpretando segundo o idioma da pessoa. Mas, isso mesmo. Igual ela deu o exemplo do Alexandre, que é fluente em inglês, suponha que ele não falasse em português, então alguém ia interpretar para ele. Isso, aí cada um interpretava de acordo com o seu idioma ali para o próximo, para ele levar essa mensagem. Tem que ter o impulso, a direção do Espírito Santo. É realmente muita sensibilidade, mas como as coisas de Deus não tem dúvida, não tem nenhuma contradição, é impulsionado. Realmente é uma coisa inexplicável. Não sei se eu entendi a sua colocação, mas eu pensava nisso. Imagina, eu sendo usado com o dom de línguas, e o pastor Machado, eu falo, o pastor Machado interpreta. Eu falo, o pastor Machado interpreta. É uma coisa sobrenatural. Como o agir de Deus é realmente sobrenatural, eu fico assim curioso com essa colocação, se eu entendi. Realmente é uma sensibilidade, é entender, é ser direcionado, é pedir para Deus que quer ser usado, e é ser cauteloso, né, para não falar de si mesmo. Mas que é possível, a gente sabe. Mas eu sei que é uma coisa meio difícil de entender. Eu pensei nesse ponto que você falou aí. Oi, senhor. A gente pode entender dessa forma aqui. Por exemplo, se ela está falando em língua, automaticamente não houve intérprete, então ela vai fazer isso em um tom mais baixo, porque ela está sendo edificada. Porque o texto bíblico vai falar a respeito disso. Eu vou estar edificando a mim próprio. Então, eu não preciso elevar a voz a ponto de incomodar as pessoas, que não vai estar edificando o corpo. Mas se Deus me tomar em falando em línguas, e houver levantar o intérprete, então isso é para edificação do corpo. Todas as pessoas vão ser edificadas com aquele falar, entende? Entendo. Outra coisa, no Pentecoste, eles falaram em várias línguas, considerando de idioma. Então, cada um ouvia aquilo que eles falavam. Não teve intérprete, porque foram vários irmãos recebendo o Espírito Santo de Deus e falando de uma linguagem que as pessoas que estavam lá estavam entendendo, né? Outra coisa que tem que considerar, nós não pode restringir essa forma, porque o batizar, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a evidência desse batismo é o falar em língua. Então nós temos 3 ocasiões. A evidência, que é o falar em língua, a pessoa pode estar sendo batizada com o Espírito Santo, caso não seja. Ela pode estar sendo usada por Deus para edificar a si própria. Nesse caso, ela vai baixar o tom e vai deixar que Deus vai edificar a si próprio, que é algo do Espírito. Se houver intérprete, que eleve o tom para que toda a igreja seja edificada. Eu imagino, Camila, que seja isso que aconteceu. Eu tenho que pesquisar mais, mas eu imagino que realmente falava em línguas e já interpretava instantaneamente. Ou então já recebia a mensagem interpretada, mas eu imagino que estava falando em línguas, falava conforme o Espírito Santo lhes concedia, que é o que diz lá em Atos, e já ia interpretando para cada o seu idioma.
Eu imagino que seja dessa forma. Uhum. Eu imagino que seja a primeira, eu penso da primeira forma. Passou, Zé? Uhum. Se for, pelo menos em particular, eu mesmo. Para outra pessoa, você fala. Uhum. Aí é mais ou menos igual a linha que o Milvano comentou agora. Alexandre, já devolvo para você aqui, campeão, obrigado, faça as suas considerações finais. Obrigado, igreja, foi benção, tá? Obrigado pelas contribuições. Deus abençoe. Domingo que vem eu não estou aqui não, viu, irmãos, de manhã. Que pena, né? Não vou estar aqui vendo o Joel falar. Teminha complicado, hein? Dons de elocução. Obrigado, pastor Abson, por essa lição. Então, só para comentar, igual o Milvano falou ali atrás, acho que até ajudando também no comentário da Camila, existem algumas diferenças de visões teológicas, né? A Assembleia, nós costumamos defender que o dom que é falado são línguas celestiais. Então, é uma língua diferente que não é falada em nenhuma parte do mundo. Mas em algumas outras igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, o exemplo claro, por exemplo, é a presbiteriana, eles não acreditam nisso. Eles defendem que era uma língua natural, que foi o ponto que o Milvani falou. Então, vão ter, nessa situação, alguns que vão acreditar que o levantar de falar em línguas, Deus concedeu o dom, é falar uma língua que existe, uma língua estrangeira, alguma coisa assim, e que Deus dá o conhecimento, vai ter alguém que vai traduzir aquilo, e assim por diante. Já para a nossa igreja, costuma ser diferente. Então, eu, por exemplo, agora falando pessoalmente, eu também acredito que seja uma língua celestial, até porque a gente fala da edificação própria. Se eu falo que o dom de línguas é uma língua natural, eu não entendo como isso poderia causar uma edificação para mim. Porque eu posso ler a Bíblia em português, eu posso ler a Bíblia em inglês. O conteúdo dela é o mesmo. Por que aquela língua estrangeira me traria uma edificação maior? Então, isso é um argumento meu, a forma como eu leio em relação a esse dom. Então, eu não entendo que seja uma língua natural, apesar de acreditar que também Deus, para evangelizar, pode usar desse recurso. Se tem uma pessoa que não entende minha língua, Deus pode fazer com que eu fale na língua dele ou que ele entenda a minha para que aquela pessoa seja evangelizada. Que é o mesmo caso se a gente for falar do Pentecoste. Do Espírito, de uma forma sobrenatural, leva aquelas pessoas que não eram daquela região, que falavam outras línguas, a todos entenderem aquela mensagem que estava sendo falada. Para a própria pessoa, não, realmente. Quando a pessoa fala para ela própria, não tem necessidade.
Ok, com certeza. A gente tem algumas coisas do material do curso de teologia, qualquer coisa a gente distribui para quem quiser, para a irmã também. Mas realmente a questão das línguas é esse ponto, né? Igual a gente falou, o Absan frisou e fez questão de falar, né? O ponto da lição é edificação. Então, quando eu falo de edificação, se me edifica, eu imagino que aquilo realmente tenha um aspecto celestial. Se para edificar o outro, tem que ter uma pessoa para interpretar. E aí isso vai depender da situação e do contexto, da necessidade. Eu falei, se tiver uma pessoa aqui, um estrangeiro, Deus pode usar ele para entender o que eu estou falando, ou eu para falar o que ele vai entender, para ele receber essa palavra. Da mesma forma, alguém pode estar falando aqui com as línguas celestiais, igual a gente fala, e ter alguém para interpretar e toda a igreja ser edificada com aquela palavra da mesma forma. Amém? Todo mundo tranquilo? Ainda ficou alguma dúvida? Então, beleza. Então, qualquer coisa fala com a Absa. Com certeza. O Espírito Santo guia, ele move através da igreja, né? Então, aqui é o lugar da gente aprender, é o lugar da gente trazer as dúvidas. Então, igual eu falei, se qualquer irmão tiver alguma dúvida, fala com a Absa. Ele estudou, preparou. Estou só comentando aqui alguns pontos. Mas é isso. Em relação a línguas, tem essa divergência. Se a gente tiver em igrejas diferentes, pode ser que tenha comentários diferentes, interpretações diferentes. E é bom a gente ter sempre cautela, maturidade, porque pode ser que a gente seja confrontado em algum entendimento. Com certeza. Assim que a escola é boa. Eu estou tranquilo. Então, assim que a escola é boa, né, Absa? Então, eu devolvo o pastor Miro para poder fazer o encerramento. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor, irmãos.